A biografia é uma das mais antigas formas de registrar a vida humana. Foi uma das primeiras propostas de método historiográfico. Durante muito tempo, foi usada para eternizar a vida e as obras de chefes políticos, religiosos e militares. A maioria deles, homens ligados à classe dominante, os únicos com direito a uma história. Mas, passados séculos, a modernidade encontrou novas motivações para a biografia. Um dos maiores biógrafos do Brasil foi o historiador baiano Luiz Viana Filho. Ele nasceu em Paris no ano de 1908 e faleceu em São Paulo no ano de 1990. Era filho do conselheiro Luiz Viana e de Joana Gertrudes Fichtner Viana. Após realizar seus estudos no Rio de Janeiro e na Bahia, iniciou o curso de Direito na Faculdade de Direito da Bahia. Em simultâneo, ingressava na atividade jornalística pelo Diário da Bahia. Sua atividade profissional não ficou restrita ao jornalismo. Em 1940, tornou-se professor catedrático de Direito Internacional Privado e 3 anos depois foi nomeado professor de História na recém-criada Faculdade de Filosofia da Bahia. No governo constitucional de Vargas, foi deputado federal eleito pelo Partido Libertador, exercendo um mandato até a dissolução do parlamento em 1937, que é quando se inicia o Estado Novo. Ao longo de sua carreira de historiador, Luiz Viana Filho escreveu diversas biografias, além de obras teóricas sobre o tema. No artigo do professor Paulo Santos Silva, ele discute a concepção de biografia para Luiz Viana. Silva enfatiza o aspecto narrativo presente no ato biográfico, ou como ele mesmo definiu, abro aspas, todo exercício narrativo é um ato de criação e, portanto, de duplicação. Com as marcas do criador, quem quer que escreva sobre alguém, além de autor, opera como narrador. Os biógrafos o são por excelência, mesmo que não se confundam com romancistas ou não desejem reivindicar para si esta identidade. Fecho aspas. Segundo o autor, há tenuidade na fronteira entre a ficção e a realidade. Para Luiz Viana Filho, havia uma verdade biográfica, algo que defendeu durante toda a sua vida. As obras sempre começam com a vida de, seguido do nome de algum homem ilustre da vida nacional, fosse ele um político ou escritor. Foram alvos de seus estudos Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Barão do Rio Branco, Machado de Assis, José de Alencar, Eça de Queiroz, Anísio Teixeira e J.J. Seabra. A inclusão do termo vida nos títulos das suas biografias não é um mero detalhe, é uma filiação teórica. A primeira obra de Luiz Viana Filho a versar sobre o tema foi o ensaio publicado em 1945, A Verdade na Biografia. O historiador alegava que o método estava apresentado de modo prático em suas biografias. Segundo Silva, Luiz Viana Filho recorria a vários interlocutores da ordem nacional e internacional. Abro aspas. Em mais de uma oportunidade, Luiz Viana Filho reconheceu seus débitos metodológicos para com aqueles que aparecem em suas referências e remissões como interlocutores privilegiados ao se reportar sua concepção biográfica e a execução de suas obras. Recorreu a diferentes nomes nacionais e estrangeiros, mas um deles aparece sobranceiro em relação aos outros. Trata-se de André Maurice, 1885-1967, autor de A Vida de Disraeli. Fecho aspas. Luiz Viana Filho tinha predileção pelo estudo dos homens, das políticas e das letras para melhor compreender o papel das classes dominantes na história nacional. O fator subjetivo da escolha do pesquisador nunca deve ser desconsiderado, principalmente quando elas se repetem. Essas biografias também narram sobre seus antepassados, ligados à aristocracia baiana. Segundo a análise de Silva, abro aspas, a origem social, o meio político que o acolheu e os objetos de estudo fizeram de Luiz Viana Filho um típico membro das elites baianas. Nascido em Paris no dia 28 de março de 1908, 2 anos depois, mudou-se para o Brasil, passando a viver em uma fazenda no interior da Bahia. Seu pai havia sido conselheiro do Império, governador da Bahia e senador da República, cargo que o levou a residir na capital federal.
iniciou seus estudos no Rio de Janeiro, nas melhores escolas existentes, entre as quais o Colégio Pedro II. Dom, fecho aspas. Luiz Viana Filho jamais se afastou das esferas de poder. Havia uma identificação do papel dos biografados no país e o dele próprio como político intelectual. Os leitores também possuem um espaço nessa relação. Segundo o historiador Paulo Santos Silva, seriam cúmplices desse processo de identificação e partilhavam da mesma identidade com os biografados e Luiz Viana Filho. Retomada a discussão de seu ensaio A Vida na Biografia, ele foi publicado 4 anos após a publicação de A Vida de Rui Barbosa, em 1941. O biógrafo havia recebido muitas críticas. Seu ensaio era uma contraofensiva. Seu crítico, o jornalista e filólogo Homero Pires, também havia escrito uma biografia sobre Rui Barbosa. Homero Pires apontou imprecisões, a falsificação de fatos e o uso de informações sem base documental ou contrárias às fontes históricas. A vida de Rui Barbosa não passaria de um romance ou fantasia. As acusações eram muito graves para um professor da Universidade de História. Luiz Viana Filho não demorou em responder a seu adversário e usou vasta discussão teórico-metodológica e, por fim, abriu um fronte na gramática, que era território inimigo. Abro aspas para Silva. Luiz Viana Filho levou a cabo a tarefa de refutar as acusações desenvolvendo seus argumentos nas duas partes em que se divide a verdade na biografia. Na primeira, levantou questões quanto aos critérios teóricos e metodológicos do gênero biográfico. Na segunda, empenhou-se em responder às críticas lançadas por Homero Pires. Ao se defender, buscou desconstruir os argumentos do adversário, abrindo polêmica no campo do próprio crítico, a gramática. O livro foi publicado pela editora Civilização Brasileira, importante vitrine da produção intelectual nacional. Conferia prestígio aos seus autores pela abrangência nacional. O autor refletiu não apenas o gênero biográfico, mas a escrita da história. Usou referências internacionais como Thomas Carlyle, que enfatizava o papel do homem nos ciclos históricos. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer aos 100 guerreiros e guerreiras que estão inscritos nesse canal, acompanhando todos esses vídeos. Tá gostando do vídeo até aqui? Deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva, é muito importante para fazer com que os vídeos desse canal cheguem a mais pessoas. Gostaria de agradecer a todos vocês. Vocês sabem que nesse projeto aqui eu tô por nós, no plural. Luiz Viana Filho discutiu o conceito de biografia e seu uso na modernidade. Nesse período, os biógrafos estavam mais dedicados a coligir feitos de grandes homens, sacralizar as figuras de poder. Muitas obras assim denominadas nem de fato eram biografias. Além disso, o autor caracterizou tipos de gêneros biográficos. Para Silva, abro aspas, Luiz Viana Filho chegou a classificar em 4 grandes grupos os estudos existentes em seu tempo. Meados do século XX, que recebiam a designação de biografia. Primeiro, a simples relação cronológica de fatos relativos a alguém. Segundo, trabalhos onde ao par de uma vida se estuda determinada época. Terceiro, trabalhos nos quais a descrição de uma existência se conjugam apreciações críticas sobre a obra do biografado. E, finalmente, trabalhos em que a narração da vida constitui o objeto primacial. Fecho aspas. Luiz Viana Filho estabeleceu 2 estratégias para escrever uma biografia. A primeira visa a exterioridade da vida do sujeito, o que pode achatá-lo em meio às estruturas sociais. A segunda parece ser mais sociopsicológica, pois insere o sujeito na vida cotidiana, o que pode acarretar subjetivismo. O historiador mostrou preocupação com a insuficiência das duas. Viana Filho distinguiu uma antiga biografia de uma nova biografia. A velha biografia seria a crítica mais dedicada a discussões moralizantes do que a uma crítica histórica da vida de um sujeito. Era um método coerente com seu tempo, mas insuficiente para responder às demandas da vida contemporânea. Nas palavras de Silva, o que o biógrafo defendia era, abro aspas, a totalidade do homem, conjugando esfera pública e esfera privada,
não era suficientemente alcançada ao se sobrevalorizar aspectos que diziam respeito à exterioridade dos indivíduos. Ganhava-se em explicitação do panorama histórico, mas perdia-se na descrição do indivíduo, não se sabendo, no final do trabalho, que espécie de homem era aquele que estivera em ação no curso dos acontecimentos narrados. A biografia moderna empenhava-se em desfazer a fronteira entre o homem público e o homem privado do modelo histórico, buscando a totalidade do indivíduo, examinando-o sob todos os aspectos para superar a fronteira e estabelecer a totalidade de uma vida. O biógrafo teria de lançar a mão da história, a crítica da psicologia sem subordinar sua abordagem a nenhum desses três elementos. Fecho aspas. Embora a verdade total para Luiz Viana Filho se apresentasse como ideal, o biógrafo não deveria abdicar de ir ao seu encontro. O objetivo da biografia consistia em descrever uma existência humana com toda a complexidade que a acompanhava. A biografia pedagógica, com suas lições de moral, seria a porta falsa para a biografia. É preciso lembrar que Luiz Viana Filho primeiro publicou uma biografia e só depois os fundamentos teóricos da biografia, o que levou a um descompasso entre teoria e prática. A narrativa biográfica era parcial, portanto havia limites. A biografia não era uma estátua, ou seja, não possuía uma forma fixa, mas um quadro de variadas interpretações. O historiador baiano dedicava muito tempo à microesfera, segundo Silva, abro aspas. A busca da verdade biográfica significou para ele vasculhar sobretudo a documentação de caráter privado. Aí poderia flagrar o homem em sua intimidade no gozo ou sob os dissabores da vida doméstica. Daí a ênfase no uso que fez de correspondências, apontamentos íntimos, diários, documentos de família e bilhetes. Após a morte de Luiz Viana Filho, na década de 1990, o Brasil viu a retomada de publicação de variadas biografias, muito diferente das propostas do historiador baiano. O conceito de ilusão biográfica de Pierre Bourdieu criticou a noção de determinismo na trajetória do sujeito, e aí agora as biografias não passaram mais a estabelecer essa linha cronológica tão é, definida, né, do sujeito que parece que está fadada a um destino. Homens e mulheres comuns também receberam biografias, expandindo a noção de biografia para todos. Então, a partir de agora, todos tinham uma história, não apenas os pertencentes às classes dominantes. O artigo de base para esse vídeo é intitulado O Biógrafo como Narrador, a concepção de biografia em Luiz Viana Filho, do professor universitário Paulo Santos Silva. Ele é graduado em História pela Universidade Católica do Salvador, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e é doutor em História pela USP. O artigo faz parte da coletânea Rastros Biográficos, Estudos de Trajetórias, é organizado por Paulo Santos Silva e pela professora doutora Maria Elisa Lemos da Silva. Ambos foram meus professores na UNEB Campus 2. Aprendi muito com ambos. Eram professores muito profissionais e, assim, são exemplos de docência, entendeu? Era muito, era muito que todos fossem assim. Paulo Santos Silva foi professor de Teoria e Metodologia da História da gente. Ele era mais vinculado à área da Teoria da História. Rapaz, eu aprendi muito com os puxões de orelha dele. Mas ele era um grande incentivador, entendeu? Ele criticava e desafiava a gente, mas sempre de maneira muito respeitosa, com o intuito mesmo de incentivar a gente, entendeu? A gente sair daquela conformidade e dizer, não, vocês podem mais, né? Vá um pouco mais à frente. O livro foi publicado pela EduNeb no ano de 2014. Vocês podem baixar esse livro em PDF no Saber Aberto, eu recomendo. É um livro que fala sobre biografia, memória, sobre os mais diversos campos, autobiografia. Recomendo muito que vocês leiam esse livro e também leiam esse artigo do professor Paulo, caso vocês queiram saber sobre a questão da biografia em Oliveira Viana, ou caso vocês queiram se aprofundar, né, na questão da biografia em Luiz Viana Filho, ou sobre a questão do gênero biográfico na história, né? Então, fica aí essa recomendação. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo.